Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre a atmosfera terrestre, né? Então vamos falar sobre os gases que compõem a atmosfera, vamos falar sobre pressão atmosférica, vamos falar sobre ventos e entre outras coisas. E antes de começar eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal para dar aquela força, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre a composição do ar, né? Então a gente pode ver que 78% do ar é composto por nitrogênio, 21% por oxigênio e 1% por dióxido de carbono, argônio, vapor d'água e outros gases. A concentração desses gases na atmosfera ele não varia significativamente, mas a quantidade, dependendo do gás que a gente está falando, pode variar com a altitude. Como a gente viu no gráfico, o nitrogênio é o mais abundante, o oxigênio é produzido através da fotossíntese, né? Então, os principais produtores de oxigênio para a atmosfera são os fitoplânctons marinhos. O gás carbônico é liberado na respiração e também através da decomposição de matéria orgânica e é o principal responsável pelo efeito estufa. O vapor d'água ajuda a regular a temperatura da Terra e também determina a umidade relativa, né? Então, em lugares que são próximos a rios, a lagos, tem uma maior umidade relativa, ou seja, tem maior quantidade de vapor d'água. E os gases nobres, eles raramente se combinam com outro elemento. O ar tem massa, né? Então o ar está ao nosso redor. A gente não vê o ar, mas a gente sente, né? Se você soprar na sua mão, você vai sentir o ar, né? Então o ar tem massa. Um experimento é você encher 2 balões e pendurar no cabide, como a gente está vendo aqui na figura ao lado. Quando a princípio, o cabide vai estar mais ou menos equilibrado quando os 2 balões estiverem cheios, mas quando você estoura um balão, o cabide vai pender para aquele balão que ainda está cheio, né? Por quê? Porque vai estar mais pesado. Um outro experimento também é você pode pegar um balão vazio e botar numa balança e ver o peso dele. Quando você encher o balão, você vai ver que o peso aumentou, porque quando você enche o balão, o ar que tem massa faz com que aquele balão fique um pouco mais pesado. O ar pode se comprimir e se expandir, né? Então a gente tem compressores de ar que servem, né, como o nome diz, para comprimir o ar. E também pode se expandir. Então, em lugares quentes, as moléculas de ar ficam mais separadas. O ar exerce pressão sobre os corpos, né? Então, a gente está, por exemplo, você está na praia, você tem uma coluna toda de ar em cima de você. Se você estiver na alta montanha, você tem também uma coluna de ar, mas essa coluna vai ser menor em comparação àquele que está na praia. Então, realmente, o ar exerce pressão, mas a pressão varia consoante a altitude. E o ar pode ser aproveitado pelo homem, né? A gente tem exemplo aqui de energia eólica, por exemplo, também embarcações à vela, entre outras. A atmosfera primitiva, né? A atmosfera da Terra, quando a Terra começou a se formar, ela era diferente da atual. Então, antigamente, né, lá milhões de anos atrás, havia muitos gases devido à atividade vulcânica. Tinham muitas chuvas frequentes por causa da alta temperatura, né? Então você tem uma grande quantidade de água, alta temperatura, a água está sempre evaporando, formando nuvens e precipitando. Então você tinha chuvas frequentes por esse motivo. Até que os primeiros autótrofos, né, começaram a liberar oxigênio através da fotossíntese. Com o passar do tempo, a atmosfera foi chegando até o que a gente conhece atualmente. Ela garante a manutenção da vida, né, através de reservatórios de gases importantes para a vida, então oxigênio, gás carbônico. Ela fornece proteção contra corpos celestes, então meteoritos que entram na atmosfera, eles muitas vezes nem chegam a tocar o solo, porque eles pegam fogo, né, são incinerados antes de chegarem à superfície. Ela serve de escudo contra a radiação cósmica, mantém a temperatura apropriada para a vida, né? Claro que cada organismo é adaptado para uma temperatura diferente, mas ela mantém aquele mínimo e máximo mais ou menos constante no planeta. E ela distribui o vapor d'água através de correntes do ar, né? Inclusive aqui no canal tem um vídeo, acho que foi o primeiro vídeo do canal, eu falando sobre a Amazônia, e lá tem como que
os ventos trazem a umidade da floresta amazônica até o sudeste do Brasil, até o sul, sendo então importante para as plantações, para a agricultura e outras coisas. De maneira a estudar a atmosfera de forma mais didática, os pesquisadores eles dividiram a atmosfera em algumas camadas. Então, a primeira, mais perto da superfície, é a troposfera, que ela vai de 0 até aproximadamente 15 km de altura, e é onde se localizam todos os seres vivos e também é onde fica cerca de 80% do ar atmosférico. É onde acontecem os principais fenômenos meteorológicos, então ventos, formação de nuvens, e na troposfera a temperatura diminui com a altitude. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Aqui na figura da direita a gente pode ver que a estratosfera fica acima da troposfera, né? Então ela fica ali entre 15 e 50 km de altura, de altitude. Ela já tem um ar mais rarefeito, né? Que é um ar menos denso, é um ar que possui menos quantidade de gases. Ela possui quase todo o ozônio da atmosfera. A temperatura gira em torno de menos 3 graus Celsius, né? Então menos 3 graus, 3 graus negativos. E é a camada onde voam os aviões, né? Por ser uma área livre de turbulências, que é causada pelo deslocamento de ar. Acima da estratosfera temos a mesosfera, que fica ali entre 50 e 80 km de altura. A temperatura fica em cerca de menos 50 graus Celsius, então 50 graus negativos, né? Abaixo de zero. O ar é muito rarefeito, então ar muito menos denso. E nessa camada que os meteoritos se chocam com a atmosfera. Acima da mesosfera temos a termosfera, entre 80 e 500 km de altura. A temperatura pode variar de 2.000 graus Celsius durante o dia a menos 200 graus durante a noite. Então, por causa da ação do Sol, você tem uma alta temperatura durante o dia e uma temperatura bem baixa à noite. E é nela que ocorre a aurora boreal e a aurora austral. Aqui no canal também tem um vídeo falando sobre a aurora boreal e a aurora austral, para quem quiser se inteirar mais um pouquinho. E por último, acima da termosfera, temos a exosfera, que começa a cerca de 500 km de altura. É uma camada mais tênue, né? Então já não é muito espessa. É formada principalmente de hidrogênio e hélio, e não possui um limite superior definido. Vamos falar aqui sobre corrente de convecção, né? Então, quem já foi à praia deve ter percebido que durante o dia, de maneira geral, sempre bate um ventinho do mar em direção à areia. Então é sempre mais fresco ali na beira da praia. Por que isso acontece? Durante o dia, a areia ela é mais quente do que a água do mar. Com isso, o ar que está em cima da areia, ele aquece e se torna menos denso. Se tornando menos denso, ele sobe. Então, o ar que está em cima da água do mar, para ocupar o espaço que ficou quando o ar que estava em cima da areia subiu, ele vai em direção à areia para ocupar aquele espaço. Então, você tem esse movimento cíclico formando esse vento mais ou menos constante quando a gente está na praia, a gente pode perceber. E à noite ocorre o contrário. À noite, a água do mar está mais quente do que a areia. Sendo assim, o vento o ar que está em cima da água do mar vai aquecer, vai ficar menos denso e vai subir. Então, o ar que está na areia, que está mais frio, ele vai em direção ao mar para ocupar o ar que subiu. Então a gente tem um movimento contrário. O vento, durante a noite, sopra do continente, né, da praia, em direção ao mar. Então, sendo assim, né, existem alguns fenômenos meteorológicos que a gente vai ver agora, como, por exemplo, o vento. O vento é o ar atmosférico em movimento, né? E, de acordo com a velocidade desse movimento, os ventos podem ser classificados em brisa, que é um vento suave, que não ultrapassa 20 km por hora, ventos alísios, que são ventos constantes que sopram das regiões tropicais em direção à linha do Equador, furacões, que são ventos circulares que ultrapassam 120 km por hora, e tornados, que são colunas de ar que giram a grandes velocidades
e pode ultrapassar 400 km por hora. As nuvens são formadas por vapor d'água ou pequenos cristais de gelo e são formadas pela condensação da água nas regiões frias da atmosfera. Então você tem o vento quente que sobe, né? Então você tem, imagina um lago. O lago está recebendo energia solar, aqueceu, aquela água evaporou. A água evaporou, foi lá para cima. Quando chegou nas camadas mais superiores da atmosfera, como a temperatura diminui conforme a altitude aumenta, aquele vapor d'água condensou. Condensou, formou as nuvens. As nuvens podem ser classificadas em cirros, que são altas e esbranquiçadas, em cúmulos, que são brancas e agrupadas formando os montes, estratos, que ocorrem em camadas e deixam o céu encoberto, e nimbos, que são cinzas e são associadas às chuvas. Os raios são descargas elétricas que acontecem na troposfera. O relâmpago é a luz emitida pelo raio e o trovão é o som causado pelo deslocamento de ar, que por sua vez é causado pelo raio. Então os raios eles são causados pelo atrito entre gotas de água congeladas dentro das nuvens e também podem ser causados pelo atrito entre o ar e as nuvens. A pressão atmosférica é a pressão causada pelo ar sobre a matéria na superfície terrestre. Então, como eu falei anteriormente, todos nós estamos envoltos pelo ar. Então, todos nós estamos sofrendo pressão do ar sobre a gente. Né? Então, como a gente vê aqui na figura, se alguém estiver no litoral, né, ou seja, no nível do mar, você tem uma maior quantidade de ar sobre a gente. Ou seja, então a pressão do ar vai ser maior. Se a gente estiver numa região de maior altitude, a coluna de ar vai ser menor. Então a pressão do ar vai ser menor. Então é isso. Quanto maior a coluna de ar, maior a pressão. Sendo assim, quanto maior a altitude, menor a pressão. E o contrário, quanto menor a altitude, maior a pressão. E a gente pode sentir essa pressão quando a gente está, né, viajando com a nossa família dentro de um carro e sobe ou desce a serra. A gente sente uma pressão no ouvido. Isso se dá por causa da diferença de pressão entre dentro da nossa orelha, né, do nosso ouvido, e a pressão lá de fora. Geralmente, se a gente bocejar ou segurar o nariz e assoprar, a pressão estabiliza. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim dessa aula. Espero que tenham aprendido um pouquinho sobre a nossa atmosfera, os gases que a compõem, corrente de convecção, sobre a pressão atmosférica. E peço para vocês se inscreverem no canal para dar aquela força, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.